Olá pessoal, professor Joseir, vamos falar agora de mínimo múltiplo comum, né? Chamado MMC. Então, ó, o que é que significa mínimo múltiplo comum? Você quer o menor número, você quer determinar o menor número, por isso que é o mínimo, o menor múltiplo comum, comum que é de dois números, de três números. Então, o mínimo múltiplo comum de 8 e 12 vai ser o menor número que seja múltiplo de 8 e seja múltiplo também de 12. Por isso, essa palavrinha comum. Vamos só relembrar o que significa a palavra múltiplo. Múltiplo em matemática significa contém exatamente. Múltiplo significa contém exatamente. Então, quando você fala exatamente, então quando você fala que 8 é múltiplo de 2, é porque 8 contém 2 o quê? Exatamente, quando você faz a divisão 8 dividido por 2, você acha uma divisão exata. Então, eu posso dizer que 8 é um múltiplo de 2. Então, agora nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum desses números aqui que nós vamos ver usando o processo da decomposição simultânea. O que é como é o processo da decomposição simultânea? Nós vamos decompor em fatores primos 8 e 12 ao mesmo tempo. Essa palavrinha aqui, ó, simultânea, significa ao mesmo tempo. Então, processo da decomposição ao mesmo tempo em fatores primos. Então, quais são os números que nós vamos decompor em fatores primos simultaneamente? 8 e 12. Você vai colocar o 8 e o 12 e vai fazer a decomposição em fatores primos dos dois ao mesmo tempo. Depois que nós acabarmos de fazer a decomposição, nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui decomposição simultânea de 8 e 12. Vamos lá. Então, começo por 2, por que por 2? Então, lembrando os números primos, são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, vamos começar pelo menor primo, 2, porque 8 é divisível por 2 e 12 também é divisível por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Continuo por 2, que 4 e 6 são divisíveis por 2. Enquanto tem algum número aqui do lado esquerdo que seja divisível por 2, você continua. Lembrando, do lado aqui direito da barrinha, ó, só pode ter números primos. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Vou continuar por 2 porque ainda tenho 2 aqui. Ó. 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 2, 3 não é divisível por 2. Repete o 3, o fator 3. Agora eu vou continuar agora por quanto? Por 3, porque 3 é primo. 1 não é divisível por 3, repete 1. 3 dividido por 3, 1. Agora aqui do lado esquerdo ficou tudo 1, todos os fatores aqui, ó, todos os números aqui é 1, do lado esquerdo acabou. Agora como é que você determina o mínimo múltiplo? Você vai fazer, ó, a multiplicação desses fatores aqui, ó. Multiplica todos esses fatores aqui, ó. Vou multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, ó, o mínimo múltiplo comum de 8 e 12 é 24. Eu multipliquei, ó, todos esses fatores primos aqui, ó, multipliquei todos eles, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, certo? Eu fiz a multiplicação aqui desses fatores, ó, multipliquei todos esses fatores. Então, vou só colocar aqui embaixo o que eu fiz, ó. O 2 aparece 1, 2, 3 vezes, é 2 elevado ao cubo, que é 8, vezes 3. 8 vezes 3, nós já vimos que é 24. Mas se você não quiser perder tempo fazendo isso tudo aqui, ó, você só vai direto, ó, multiplica os fatores primos aqui e já dá o resultado que é 24. Então, fiz o processo da decomposição simultânea, ou seja, simultânea ao mesmo tempo dos fatores primos. Quando eu fiz a decomposição, peguei os fatores primos aqui, multipliquei e determinei o mínimo múltiplo comum. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui, eu quero um mínimo múltiplo comum de 8, 10 e 12. Então, de novo, processo da decomposição simultânea em fatores primos. 8, 10 e 12. Faz a decomposição. No final, você multiplica os fatores primos.
O resultado da multiplicação dos fatores primos é o mínimo múltiplo comum. Esse é o método mais simples para você determinar o mínimo múltiplo comum. Tem outros métodos? Tem, mas o mais simples é esse aqui. Vamos lá, ó. Por 2, começa por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Vou continuar ainda por 2. 4 dividido por 2, 2. 5 não é divisível por 2, não dá divisão exata, então você repete. 6 dividido por 2, 3. Vou continuar por 2. 2 dividido por 2, 1. 5 não é divisível por 2, repete o 5. 3 não é divisível por 2, repete o 3. Agora eu vou passar para o próximo primo, que é o 3. Então, 1 não é divisível por 3, repete. 5 não é divisível por 3, repete. 3 dividido por 3 é 1. Sobrou o 5 aqui desse lado, como ele é primo, só por ele mesmo agora. 1 não é divisível por 5, repete. 5 dividido por 5 é 1. 1 não é divisível por 5, repete. Tudo ficou 1 aqui, ó. Agora, eu posso multiplicar os fatores, ó, primos aqui, ó. Todos esses fatores primos você pode multiplicar e determinar o mínimo múltiplo, ó. 2, vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 vai ser 120. Se você tem dúvida, você faz lá sua continha, ó. 24 vezes 5, você vai ver que vai dar 120. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, o mínimo múltiplo comum é 120. O mínimo múltiplo de 8, 10 e 12, ó. 120 é múltiplo de 8, é múltiplo de 10 e é múltiplo de 12. Então, vou só colocar aqui, ó, essa multiplicação em forma de potência. O 2 aparece 1, 2, 3 vezes, é 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5. Então, 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Vamos continuar determinando o mínimo múltiplo comum desses números agora. Só que agora você vai ter uma regra prática que vai te ajudar a você não ficar perdendo tempo fazendo conta. Então, eu quero um mínimo múltiplo de 3 e 5. Você olha para os números. 3 é múltiplo, ou 3 é primo e 5 também é um número primo. Então, quando você tem dois números primos e quer determinar um mínimo múltiplo, quando eles são primos entre si, você vai só multiplicar eles dois. 3 vezes 5, 15. 15 é múltiplo de 3, 15 é múltiplo de 5, é o menor múltiplo deles dois. Então, você só pode multiplicar direto quando eles são primos. 3 vezes 5, 15. Letra D, ó. 2, 3 e 5 são números primos? São. 2 é primo, 3 é primo e 5 é primo. Então, vou multiplicar direto os 3 aqui e determinar o mínimo múltiplo. Ó. 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Pronto, 30. Já está aí o mínimo múltiplo. De novo, aqui outro exemplo de números primos. 5 é primo, 11 também é primo. Então, 5 vezes 11, 55. Lembrando, o número primo é o número que só possui dois divisores, só tem dois divisores, um e ele próprio. Quando o número só tem dois divisores, um e ele próprio, ele é primo. Então, aqui, 2 e 6. Precisa fazer decomposição simultânea? Não, porque outra regra prática. Quando um número maior é múltiplo do menor, você tem que 2 é múltiplo de 6, então o mínimo múltiplo é 6. Não precisa você fazer decomposição simultânea. Se você fizesse decomposição simultânea, no final você ia achar o resultado 6, tá certo? Então, ó, não precisa fazer quando o número maior é múltiplo do menor. No caso aqui também, ó, 2 e 4. 4 é múltiplo de 2, então o mínimo múltiplo é 4. Lembrando, você só pode fazer isso quando o maior é múltiplo do menor. Naquele exemplo que nós vimos, ó, 8 não é, ou 12 não é múltiplo de 8, você teve que calcular fazendo o processo da decomposição simultânea. Nesses casos aqui que o maior é múltiplo do menor, você pode também ir direto. De novo, letra H, 20 e 40. 40 é múltiplo de 20? Sim. Então, o mínimo múltiplo é 40. Você pode fazer decomposição? Pode. Vamos ver só um exemplo aqui para terminar. Você tem aqui 2, 6 e 12. Bom, você percebe, o maior aqui é 12. 12 é múltiplo de 2, 12 é múltiplo de 6 e 12 é múltiplo dele mesmo. Todo número é múltiplo dele mesmo. Então, o maior deles três aqui é 12. Então, se 12 é múltiplo de 6 e 12 é múltiplo de 2, o mínimo múltiplo é 12, certo? Então, você já dá direto a resposta. Então, a resposta aqui seria 12, ó. Então, a resposta seria 12. Você vai direto sem precisar fazer decomposição simultânea, tá ok? Então tá aí, pessoal. Se o vídeo te ajudou, dê um like no vídeo, faça sua inscrição no canal e até a próxima aula, pessoal.